7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 25. 25. É quase, eu esqueci. Um quarto de 100? Quarto de 100, a quarter. Nossa, quarter. Quarter. E, galerinha, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, a gente já vai pedir pra você deixar aquele like aqui pra gente, se inscrever no canal, deixar um comentário se puder. E é isso aí, segue a gente no Instagram, @papo.estelar, @papo.estelar. E o nosso ETzinho também, o TheGogs, @TheGogs com 2 S no final. Ficou louco. Você fala, ele Aí ele começa, ele dá uma loucura mesmo. Ele manifesta. Aham. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a glândula pineal e, né, todos os benefícios que ela traz pra nossa vida. Então, um assunto bem legal, bem interessante. Se ela não existisse, talvez a gente não existisse também? Não, claro, né? Ela é responsável por muita coisa e tudo mais. Sim. Mas a gente vai explicar aqui pra vocês sobre, né, o funcionamento dela, né, o que ela traz pra gente. Então, Quer acrescentar alguma coisa? eu quero acrescentar o nome do ETzinho, que é @TheGogs. Você tá com Alzheimer? Ah, meu Deus, ele apagou meu cérebro. Aham. Oh my God. Tá com Alzheimer. Tô com Alzheimer. Vai. Mas- Então fala pra gente. Você falou da glândula pineal. É alguma coisa, é um Sim. material. Onde fica isso? Eu vou contar pra você o que é a glândula pineal, que na verdade ela é uma ervilha que tá dentro do nosso cérebro. Não. É real. É real? Não. Não? Não é uma ervilha, né? Não, no caso. mas existe. Existe, a glândula pineal Mas existe. só na tua cabeça? Porque é da tua cabeça porque é da tua imaginação? Você tá dizendo que eu tenho uma ervilhinha no lugar do cérebro, é Eu isso? tô perguntando se é uma Eu não coisa... tô te entendendo. É um figmento da tua imaginação. Pigmento. Uau. Você acabou de... Não. Você acabou de inventar essa palavra. Eu acho que não, mas eu não sei se ela significa o que eu acho que ela A significa. gente vai pausar o vídeo aqui e vai procurar isso, porque se não existe, nós vamos ter que gravar de novo essa parte, beleza? Então tá. Então vamos lá. corta aí. Corta aí. Queria pedir desculpa pra vocês aqui, porque figmento realmente é uma palavra que existe, né? No caso, eu descobri que eu sou leiga. Hoje eu descobri que... Eu arrisquei, porque eu não tinha Na tanta verdade, certeza. você deve ter visto, enquanto montava o roteiro, essa Não. palavra. Não, é uma palavra que eu já vi em antiga em Ah, filme. pá! Que é, meu? Sai Aí, fora. então que o pessoal tá esperando. Tá, então tá bom, gente. Figmento existe, o dele é muito bom. Vamos lá. Mas aonde fica essa ervilhinha, né? Então vamos contar aqui pra vocês. A glândula pineal, ela é conhecida como o terceiro olho. Ou seja... Ou o quarto quarto olho, depende do contexto. Ah, tá, entendi. Então, no caso, né, vamos deixar só como terceiro olho aqui que fica mais legal. O nome é devido à sua localização, porque ela fica no meio da testa, que então é um Sim. terceiro olho aqui, né, É. no caso. Sim, mas a soma total dos fatores... Bom, vai lá. Tá, o nome devido à sua localização na parte central, né, do cérebro, entre as sobrancelhas. E também pela sua sensibilidade à luz. E tem muita simbologia e tal sobre isso. Desde aquelas pinturas na testa, né, sabe? Tipo, ciganos colocam, assim, tudo. Não só eles, no caso, né? Muitas outras culturas. Mas daí tem até da época dos faraós, sabe? O olho de Horus e tal. Sim. Então eles falam... E que carrega a simbologia da glândula pineal, né? aham. Então, tipo, aquele olho esse olho que a gente tá falando é aquele olho mais comum, assim, que os egípcios têm. Eu fui procurar. Ah, olho de Horus, o que é? Daí, assim, olho de Horus, é isso aí que você tá procurando. Eu tava procurando a resposta de como se chamava, procurando pela resposta. Pelo nome, aham. É. Mas antes disso, te fazer uma pergunta. Pois não. Você falou que fica no meio das sobrancelhas, né? Mas, e quem só tem uma emendada? Aí você vai dividir ela no centro, assim, se ela tem um total de 20 centímetros. No canto. Tem 20 centímetros de sobrancelha.
10 centímetros, ali no 10º centímetro, você vai fazer uma você bolinha. tem que fazer a média. Isso, você faz a média e ela vai Entendi. estar ali centrada, entendeu? A não ser que a pessoa seja muito assimétrica, né? Tipo, vai que uma começa aqui, outra começa aqui, então o meio vai estar mais ou menos aqui. Eu acho que isso aí você vai ter que botar um nível na testa pra descobrir onde é que fica. Não, brincadeira, gente. É Né? no meio aqui, da testa. Da testa. Né? E, claro, a gente não pode esquecer não digo ser, mas de uma pessoa que a gente, assim, muito forte nesse lance de glândula pineal, que é o professor Xavier do X-Men. Eu sabia que vinha alguma abobrinha. Porque, tipo, cara, ele tem poder, né, assim, mente, assim, Sim. entre aspas, né? Sim. Então, né, ele significa que ele desenvolveu a glândula pineal dele. É um exemplo para os jovens. Você sabe como que ele desenvolveu? Eu sei. Cagando de porta aberta. Almoçando virado pra parede. E dormindo 5 minutos por mês. Foi assim que ele desenvolveu a glândula pineal Mas dele. o que mais me assusta é que ele ficou calvo, né? Tipo, de calvo. Tá sendo muito ainda, né? O professor Xavier É que nem o One Punch Man, né? Tipo... ele treinou tanto que ficou careca. Então complicado, é mais complicado. ou menos isso, né? Mas vamos, né, ter Imagina a semana que vem eu chego aqui com a cabeça reluzindo, assim. brilhante a carequinha. Conta aí pra gente a função fisiológica da glândula pineal. Vou falar pra vocês. Fala. A glândula pineal é responsável pela produção de secreção de melatonina e serotonina, né, no nosso organismo. A melatonina é um hormônio fundamental para a indução do nosso sono e tal, e está diretamente relacionado à regulação do metabolismo do nosso dia a dia, né? Incluindo os períodos de descanso ou atividade plena. E a serotonina é um hormônio oposto à melatonina. Ou seja, quando clareia, né, tipo, tem mais incidência de luz ali e tal, a glândula pineal, ela para de produzir a melatonina e começa a produzir a serotonina. Isso, na verdade, eu já vi um pouco diferente, assim, é que, tipo, às vezes você vai procurar em alguns lugares, tá meio... Pelo que, né, eu pesquisei bastante, sim, um pouco, sim, bastante Foi pouco. bastante ou pouco? É que é difícil você saber quanto é muito de um assunto tão complexo, porque a gente tá falando de um local que fica aqui atrás, meio assim, no cérebro, né, reto, assim. Então é bem difícil. Só que uma coisa que me leva a acreditar que a glândula pineal é uma coisa muito importante, uma solução dos dias atuais, é que eu vejo o pessoal jovem aderindo muito a essa coisa da glândula pineal. A pineal, não a pineal. A pineal. Então, tá. Eu acho que se a glândula pineal tem a melatonina, serotonina, eu acho que ela é boa para tirar a gente da depressão. Só que o pessoal tá exercitando a glândula errada pra sair da depressão. Também, olha, eu concordo. Pelas coisas que a gente tem visto, assim, ultimamente, né? Carambolas. Cara, eu não sei o que aconteceu nessa última semana, o meu feed virou maior de 18. Não sei o que aconteceu. Pior, né? O pessoal acha que agora tá no fim da pandemia, tá muito doidão, vou poder assim. encontrar pessoas de novo. Não que as pessoas já não estivessem se encontrando, né? Não que né, a pessoa no caso. precise, assim, de um pretexto pra não transar, porque tem muita gente que não transa mesmo saindo. Mas... Então, né? Vamos continuar, porque a gente começa devagar, a gente vai saindo do assunto, né, e tal. A gente vai falar um pouco agora sobre a função espiritual da glândula pineal, que muito vem sendo falado também, né, tipo... não é que seja, tipo, uma modinha, assim, e tal, falar sobre a glândula. A gente tem visto em mais lugares mesmo, né? E até as frequências, né? Que a gente sempre procura alguma coisa pra deixar pra dormir ali, tipo, nossa, a quantidade de... É que a cada geração a mediunidade, assim, aumenta. Talvez ela vá se abrindo mais, né? Ela vai ficando um pouco mais intensa ali. Sim. Mas, né, vamos seguir aqui falando da função espiritual, vamos dizer assim, da glândula pineal. Espiritual da glândula pineal, até rimou. Ela também é chamada de terceira visão, né? Então, ela tem o formato de uma PIN e fica situada no centro do nosso cérebro, exatamente, tipo, no centro, assim. E entre os dois hemisférios, no caso, bem óbvio. Então, teorias espiritualistas... O norte e o sul do cérebro. Não, é brincadeira, gente. Teorias espiritualistas
dão uma importância maior, assim, para essa glândula mesmo, e pelo fato da luz e energia, que muitas pessoas veem, assim, em sessões espíritas e tal, em outras coisas, tipo, saírem como se fosse desse ponto, assim, onde essa glândula se encontra. Então, é por isso que muitas pessoas chamam a glândula pineal da glândula da mediunidade. Sacou? Saquei. Então, assim, pessoal, se você quer expandir sua consciência e desenvolver a mediunidade, a glândula pineal é um dos fatores que você vai... Assim, não é que vai ter que, mas seria interessante você estimular, né, em certo sentido. Porque essa glândula, ela também é responsável pela nossa comunicação com o mundo espiritual, que nem você acabou de falar. Então, tipo, muitas crenças e culturas descrevem a importância da glândula pineal, né? E o papel dela como um mediador de consciência ao longo da história, por assim dizer, né? Assim, eu acho que isso não é novidade, né? Muito pelo contrário, porque é um conhecimento, assim, quase mais antigo que a humanidade. Porque vem da gente, está na gente. Então... E os antigos sempre tiveram, assim, muito mais forte essa conexão com esse lado espiritual. E a quantidade de documentos falando sobre isso de muito tempo atrás é muito grande. A gente tem todas as eras importantes para a humanidade, a época do Egito, Roma, tudo. O olho de Horus é como se fosse uma representação da glândula pineal. Acho que até nos maias, assim. Algo assim. Tem, tipo, toda a civilização faz alguma menção da glândula pineal como algo, né, uma porta para o mundo espiritual. Tem até um documento antigo em manuscrito, eu acho, que diz assim, eu tentei traduzir um pedaço desse documento no Google, tipo, copiando e jogando no tradutor. Ele fala a seguinte frase: por um olho verás, por outro se juntarás à nossa forma natural, e por outro terás diarreia. Não, essa última parte eu inventei. Mas quem falou isso foi o Ramsés, eu acho. Mentira, também não deve ter sido, não. Não deve ter sido. É muito idiota. Não, é brincadeira, né? Mas assim, é algo mais antigo do que conhecimentos provavelmente... Cara, não vou falar mais antigo que o fogo. Não, óbvio que não, mas tipo, na época, no momento em que a humanidade começou a se desenvolver no sentido mais espiritual e tudo mais, desde lá está datado... O pessoal já tem noção da importância dessa glândula, né, no caso. Então, conta pra gente aí o que os estudos científicos dizem sobre a glândula pineal. Alguns estudos recentes, inclusive, eles analisaram, né, essa conexão existente entre o hormônio que essa glândula produz, né, no caso, e a saúde cardiovascular. Então, foram descobertas ali fortes evidências que apontam, né, para o fato da melatonina causar um impacto positivo no coração e, consequentemente, nos níveis de pressão sanguínea. Então, podendo ser utilizado para o tratamento de doenças cardíacas mesmo. Eu acho que, assim, não é um estudo tão recente, assim, já de algum tempo. Mas faz sentido, tipo... né? Porque a melatonina é tipo um hormônio que atua como a parte do nosso ciclo vital, né? A melatonina ela vai auxiliar na questão bastante do sono, assim, desse sono reparador. Ela faz parte do nosso ciclo vital, porque se a gente não se reparasse durante o sono, o que ia acontecer com a gente? E o que tá acontecendo com a maior parte da população, a gente tá indo dormir muito tarde, a gente fica até de madrugada com uma luz aqui assim, na nossa cara, que é o celular, né, no caso, e fora outras coisas, né, que a gente faz e não fica legal, mas, né... E um outro estudo, né, demonstrou que em experiências com roedores, no caso, os ratinhos, a redução das funções da glândula pineal, principalmente por meio da exposição excessiva, assim, à luz, poderia levar a alguns danos celulares. Então, esses danos estariam diretamente ligados, assim, ao risco de desenvolvimento de câncer e tudo mais, tipo, câncer de cólon ali, é bem complexo, assim, sabe? Então, tipo, se a gente não tiver ali, tipo, uma coisa bem equilibrada, pode se... É aquele negócio, o caminho do meio, assim, sabe? Você não precisa viver 100% do tempo, tipo, focando em melhorar ali a sua glândula pineal, mas, tipo, você tem que fazer algo por ela, como todo o teu corpo, entendeu? E você tem que dar uma olhada também nos estudos para ver o que eles estão falando tanto, porque como é uma coisa em que eles... É uma coisa em desenvolvimento, tudo está em desenvolvimento, mas como é uma coisa em desenvolvimento, pode ser que hoje seja isso, pode ser que amanhã... Que amanhã seja diferente, exato. Vira uma vesícula.
Vai A saber. vesícula pineal. É, a vesícula pineal. Mas, né, como a gente já falou antes, né, a glândula pineal, ela não produz apenas a melatonina ali, ela ajuda, né, em outros fatores ali no caso. No caso, responsável pela secreção da serotonina também, que é o hormônio neurotransmissor responsável por estabelecer a comunicação entre os neurônios, atuando na regulação do humor. Então, do sono também, né, do apetite, do sistema tudo. digestivo, da temperatura do organismo, entre outros. Muita coisa, no caso. né? Aham. Será que o segredo de tudo se encontra na glândula pineal? Será que ela é parte do que constitui quem a gente é? E, Eu acho que sim, sabe? porque é uma pergunta interessante. Porque, ó, deixa eu concluir pra você se ligar na loucura, Diga lá. tá? Então, assim, ó. Levando em consideração que a nossa consciência, por exemplo, é vista como estímulos elétricos, como a gente já falou em outros programas, são estímulos elétricos que enviamos e recebemos do córtex cerebral, então isso é parte de quem a gente é. Porém, a gente não sabe exatamente de onde sai, por quê, porque faz isso, porque aquilo, alguma coisa a gente entende, mas a gente não entende por que percorre tal caminho. É um estudo fino sobre isso, né? Quem sabe a glândula pineal não é como se fosse um console em que, quando há o estímulo elétrico, ou ela mesma gera algum estímulo elétrico, ela que distribui ou ela que solta algum tipo de estímulo para essas ligações, assim. Porque como ela produz serotonina, então, e é o que faz mais ou menos a conexão entre os nossos neurônios e coisas do gênero, então, nada mais justo de dizer que talvez ela faça essa distribuição, sim. Sim. Então, pode ser que é uma que coisa que a realmente gente seja, tem que se manter atento, porque a gente sabe muito sobre poucos. A gente sabe pouco sobre muito. Não, a gente sabe muito. A gente sabe. A gente não sabe de nada, velho. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. Falou. É isso aí que a gente é. Isso aí. Aham. Entendeu? A gente tem uma gama inteira na nossa frente, a gente sabe tão pouquinho de cada... Mas imagina se toda, por exemplo, a humanidade estivesse concentrada desde o começo da sua civilização em desenvolvimento pessoal, ou na consciência do eu. Como não estaríamos agora? Sim. Claro que a humanidade segue seus passos de formiga e sem vontade. E sem vontade, como diria a Lulu. É verdade. Né? Mas Tem até no outro curso que eu tô fazendo lá, ela fala que, tipo, se nas escolas, assim, fosse ensinado para as crianças, tipo, coisas como amor próprio, né? Tipo, autoconhecimento e tal, o mundo seria bem diferente do que a gente conhece. Mas o avanço pedagógico, eu sinto que ele segue quase Cara, junto com o científico, assim. Eu tô vendo essa mudança, assim, também. A gente pode falar pelo nosso sobrinho, né? Que tá estudando num colégio legal, assim, e ele tá tendo aula de meditação, então a gente nota que o ensino realmente tá sendo um pouco diferente do que era na nossa época, porque a gente já está ficando velho, entendeu? Sim, porque eu tinha técnicas agrícolas, ele tem meditação. Técnicas agrícolas eu não tive esse prazer. Plantar. Não tive esse prazer. Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre essa glândula? Vamos. Então, de acordo com as pessoas mais espiritualizadas, né, no caso, a pineal, ela separa, né, os hormônios psíquicos do nosso... Piu. Xavier. E que seria responsável pela vida mental saudável. Charles, não Chico. Xavier. Chico Xavier. Desculpa, eu tô falando do Charles Xavier, obviamente. Sim, eu achei que tá óbvio não, tá, isso, só né? para as pessoas não acharem que eu tô tirando sarro, né? Por favor, não, eu tô falando pelo do amor Charles. de Deus, né? A gente até falou do Xavier antes, né? Eu até pensei, eu tô falando do Charles e na hora deu um... Não, do Charles Xavier. Eu até me perdi. Ai, gente, hoje eu tô mal da rinite, eu nem sei o que eu tô fazendo direito. Segue lá, então. A glândula pineal conserva a ascendência em todo o sistema endócrino, logo, quando em desequilíbrio, né, a saúde física fica comprometida, como a gente já comentou antes. A pineal também é responsável pela canalização espiritual. Então, essa ligação fica clara na observação das atividades mediúnicas. Então, onde se pode ver a expansão de raios luminosos, azulados,
outras cores, né, no caso. Coroa, as pessoas veem alguma coisa emanando da parte de cima da cabeça, né? Que é, tipo, supostamente tá sendo emitido ali pela glândula pineal. É onde acontece a transmissão de mensagens entre a esfera espiritual e a humana. Pra essa né? dimensão humana, assim, né, no caso. Ou seja, né, a gente consegue perceber a relação entre a função fisiológica da pineal no sistema nervoso e no controle das emoções. E também ver ela atuar na parte da mediunidade. Então, talvez ela que seja como é que é o disjuntorzinho ali que conecta ali com a gente, né? Então, o que eu vi em alguns lugares, que tipo, o pessoal fala assim que a glândula pineal, assim, tipo, ela é como se fosse... É o nosso espírito ali que tá interligado ao nosso corpo físico, que o pessoal fala, tipo, os cientistas, assim, falam... basicamente, cientistas falam que todo o nosso pensamento e tal, tipo, é uma questão do cérebro e tal, mas, tipo, a questão do espírito, de quem a gente é, como a gente se desenvolve, tipo, ela parte da glândula pineal. Então, tipo, é bem dividida, assim, as opiniões, no caso. Sim. Pesquisem aí, vejam o que vocês acham, tipo, porque, tem né? muita coisa pra pesquisar, e muita gente fala coisa bem divergente, assim, fica um pouco difícil, né? Porque, e também aquela coisa que a gente já comentou outras vezes, quem sabe de tudo não sabe nada. Então, tipo, a gente tá trazendo aqui, né, uma pesquisa... Quem sabe de nada sabe menos ainda. Bom, vamos lá. Porque a gente pelo menos tá tentando, né? Estamos tentando. A glândula também, a pineal também é conhecida como epífise, né? Que descende do grego, onde epi significa acima, sobre e superior, e physis, que significa natureza, que indica a ideia de algo transcendental e superior, né? É a glândula da vida mental, disse Chico Xavier sobre a pineal. Não é o Charles, é o Chico que falou agora dessa vez. É o Chico que nós estamos Exatamente. E muitos estudiosos concordam com o que o Chico Xavier falou, né? Para entender por que é feita essa relação, a gente precisa de um detalhamento mais profundo sobre o funcionamento da glândula pineal. E, tipo, primeiro é importante dizer que a glândula pineal possui um reservatório de água com cristais de apatita, calcita e magnetita. Sim, cristais. Esse elemento da natureza que sabemos possuir imensa capacidade de atrair, reter, enviar onda eletromagnética e todas essas coisas. Então, os cristais que temos na glândula pineal, eles possuem a capacidade de gerar tensão elétrica. Então, talvez seja que venham os estímulos elétricos no nosso cérebro também, né? Porque imagine que talvez 2 pontos emitam esse estímulo elétrico. Um deles é o que gere, né, toda a parte do cérebro, mas ele seja o condutor da eletricidade, diferente, que tem a ver mais com a nossa personalidade e a nossa consciência. Não só o pensar, mas entendeu? É o que eu acho que pode ser, né? Eu tô, né? Faz uma sentido, teoria. faria sentido, né, no caso. E quando você aperta aqui nesse lugar, você tem uma resposta de estímulo elétrico do teu cérebro. Se você fizer assim, você tem... Então, o pessoal fala muito pra, tipo, quem tá afim de abrir o terceiro olho. Ou o quarto. Não, só... tipo, ficar estimulando, né, essa parte. Sim. Então, você faz alguns movimentos. Sobre estimular ela, né? Sim. Mas assim, eu acho que a gente tá com a faca e o queijo na mão, né? A gente temos... energia e cristal dentro. A gente tem uma energia e cristal dentro da nossa cabeça, velho. Cara, quando eu fiquei sabendo disso, assim, tipo, da parada dos cristais, eu falei, cara, que insano, né? Assim, não é uma pepita de ouro de 50 quilos, senão, né? tipo, o pessoal já arrancaria cabeças mais que arranca hoje, né, no caso. Porque daí, imagina, os caras arrancam o fio do poste, não vão arrancar... iam achar os corpos decapitados, né? Ah, que que horror. Meu Deus. Não, brincadeira, gente. Não é uma quantidade que não vale dinheiro. Então, se você tá pensando nisso, pode ligar pra mim que eu vou te denunciar pra polícia. E você vai estar gerando um karma, né? Seu bandido, não corte a cabeça de ninguém. E você sabia que os seres que possuem a cabeça translúcida, a glândula pineal, ela possui como se fosse uma retina, assim, igual a dos nossos olhos, nesse caso. Aí, nesses animais, né, a glândula pineal, ela capta a luz de forma direta. Com a gente não acontece isso, né? Porque a gente é carne, osso ali e tal, então ela tá lá escondidinha.
E daí, no nosso caso, ela capta o magnetismo de forma direta, né? Nesse caso, a luz é captada pela retina dos olhos e parte dessa luz é enviada para regular a pineal. Porque eles falam, tipo, a luz que a gente vê ali, ela é mandada pra tipo, transformar em imagem, assim, pros nossos olhos verem. Sim. Mas, tipo, uma parte dela, nem que seja mínima, assim, vai pra pineal ali pra meio que alimentar ela. Regular ela, né? Regular ela. E essa captação do magnetismo feita pela pineal é um assunto explorado, como a gente falou, há muito tempo, né? Há milênios. Então, os antigos egípcios, por exemplo, eles acreditavam que a pineal seria o terceiro olho, a porta para visualizar, né? Ou aquilo que os olhos da matéria não conseguem ver. E, tipo, cara, é bem isso. É real, assim, isso mesmo. É bem isso. E, além disso, né, outro fator muito importante que nos permite dizer que a glândula pineal é o nosso terceiro olho é porque essa glândula, ela é revestida com um tecido chamado pinealócitos, que é semelhante aos bastonetes e cones da retina dos nossos olhos, né? E o nosso cérebro então tem... É tipo como se fosse um olho coberto de cristais. Tipo, algo do gênero ali, sabe? Tipo, talvez esses cristais sejam em uma quantidade mínima, assim, mas eu digo, a simbologia da coisa, mesmo que não seja o que a gente pensa, a simbologia é muito grande. É ser um olho, se ter cristais. Não é, a gente tá sem nenhuma pedra aqui pra demonstrar, mas não é que você vai ter, tipo, uma pedra, assim, um cristal dentro da tua cabeça. São pigmentos. São pigmentos. Vai daí, continua. Ai, gente, eu não tô bem hoje, me desculpa. E... então, no caso, né, outro fator importante que nos permite dizer que a glândula pineal é o terceiro olho, porque a glândula pineal é revestida, né, com tecido chamado... Nossa, eu tô lendo de novo aqui. Semelhante aos bastonetes, né, ícones da retina dos nossos olhos. Nosso cérebro tem terceiro olho em seu centro, literalmente. E esse olho possui um tecido retiniano e as mesmas ligações existentes em nossos olhos físicos. Então, a nossa pineal enxerga, Mas o quê? Mas enxerga mais do que os nossos olhos físicos podem ver. A alma. Os olhos... É um olho sem pálpebra, cara. Exatamente. Você não vê naqueles casos do ZT que eles põem um negocinho na cabeça dos caras e conseguem ver os pensamentos deles? Os caras Talvez seja por lá, né? Talvez nossa glândula da pineal seja uma antena de 5G dentro da nossa cabeça. 5G, o 5G vai acabar com a gente. Vai acabar, Qual a importância de ativar a glândula pineal? Eu vou contar. Ai, você conta então. Nossa, eu não tô legal hoje. Eu tô vendo. Acredito que todo mundo que quer aflorar esse contato com o mundo espiritual precisa exercitar e desenvolver a glândula pineal. Quem já possui uma mediunidade aflorada, assim, só cuidar para continuar desenvolvendo as habilidades mediúnicas que você tem desenvolvido ou não, né? Gerenciadas pela glândula, porque a gente acredita que ela possa vir a gerenciar isso, né? Mas, assim, quem não nasceu com essa glândula ativada e busca pela abertura espiritual, depende quase exclusivamente. Existem outros fatores, obviamente, mas se você é um ser humano comum, que não tem nada de mediunidade, nunca estudou, nunca fez nada, é algo interessante de você, um ser humano comum não, né? Mas uma pessoa que não tem esse... que não é muito ligada, assim, nesse lado mais espiritualizado da coisa, realmente. 3. Eu vou contar 3 exercícios para ativar a glândula pineal. Fale. A primeira vocês nunca vão imaginar qual que é. É a meditação. Uau, né? No shit. Porque, assim, meditar é aprender a dominar a mente, né? Através do desenvolvimento e fortalecimento da consciência, né? Então, o nosso subconsciente é bombardeado todo minuto com pensamentos aleatórios que roubam a nossa consciência, né? E nossa concentração, e nossa energia vital, e causa estresse, e ansiedade, e problema de foco, tudo, né? Então, assim, conforme você vai avançando na meditação, né? Você adquire mais elasticidade no domínio do cérebro, fazendo a matéria cinzenta de seu cérebro tornar-se mais macia e flexível, literalmente. Nossa, cara, imagina... O teu cérebro vira um chicletinho. Bem suave, aliás. Bem suave, né? E é assim que você desenvolve sua glândula pineal, a partir da meditação, né? Eu acho que a meditação é a melhor amiga nos tempos modernos. Você quer começar a aprimorar
a mediunidade Começa a meditar. começa a meditar. E sempre que a gente tem a oportunidade de falar isso para as pessoas, a gente fala. Porque, né, a gente realmente vê a diferença e tal. E a gente espera que todo mundo busque esse lado, porque, sei lá, tipo, ajuda a meio que transformar, assim, a tua vida. Tipo, você Sim. começa a ver as coisas de uma outra Sabe perspectiva. outra coisa que ajuda Eu a sei. transformar? Então me conta. Yoga. Yo, what? Yo, what? Yoga? Yoga. Hum. Na realidade, né, o yoga, ele mexe com todas as glândulas e órgãos e tudo que a gente tem no corpo, né? Então, é correto afirmar que a prática do yoga, ela tem muita influência sobre a pineal também. Então, para quem pratica yoga, para quem pratica o yoga, né, a pineal é o Ajna Chakra, que é o chakra do terceiro olho, né, no caso. E que leva, tipo, ao autoconhecimento, né? Você ter mais noção das coisas, tipo, aquela visão bem aumentada, interessante. assim. É bem legal. A gente já tem outros episódios falando especificamente disso. Então, se você tá a fim de realmente conhecer um pouco mais, procura aqui no canal que vocês vão achar. E tem também outra. Massagem entre No os olhinho. olhos. Não, no olhinho não. Essa, que hora é? Não, ainda não. Não tá no horário. Meia-noite Meia-noite eu te conto essa. Não, é uma massagem entre os olhos. Você massagear a área aqui entre as sobrancelhas, né? Que a gente falou antes, é uma das formas de ativar a sua glândula pineal. Dizem que no banho esse exercício tem ainda mais resultados em função do relaxamento do momento, né, e das propriedades espirituais da água. Então, se você tem um chuveiro em casa, ajusta a temperatura para deixar a água quente, tal, deixa ela cair na tua testa por cerca de 1 minuto. Depois disso, você vai, né, massageia a região no sentido horário e anti-horário, entendeu? Eu sempre faço isso, porque eu tenho toque, então se eu giro pra cá, eu tenho que girar pra cá de volta, né? Mas esse lance do horário e anti-horário tem outros movimentos feitos com as mãos mesmo, durante a meditação, que faz soltar tipo um ectoplasma da gente, assim, sabe? Ele estimula, né, essa questão do movimento ectoplasma. de giro pra direita e giro pra esquerda tem um fundamento também. E como a gente fala muito sobre OVNIs também, tipo, se você quer ter avistamentos, né, segundo nosso amigo Gabriel, você vai e faz esses movimentos, e aí você começa a olhar pro céu e diz que é batata, assim. Quer fazer uma vigília? Não, é um OVNI, não é uma batata. Não é batata, não, é OVNI. É batata que você vai ver um É OVNI, entendeu? UAP. UAP. Né? Mas voltando aqui. Quando você estiver deitado, né, gente, faz uma massagem ali durante alguns minutos. Você pode colocar cristal também sobre a testa, depende de você. Mas durante uns 10 minutinhos ali, 15, você fica ali, tipo, pim, 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 como se fosse, tipo, um amplificador mesmo, né? Sim. E cita um cara aí bem famoso aí, o que ele falou sobre glândula pineal. Nas palavras de Henry Bergson. Peraí, você tem que fazer com a voz dele. Como que é a voz dele? Não sei. Incorpora? E aí, galera, vou falar aqui pra vocês. Não, ele não é um youtuber. Aquele remédio que eu tomei. Henry no Bergson, mês, 2 milhões de inscritos. Eu acho que é que vai. foi- Não, faz do jeito que você quiser. Eu tomei o remédio, aquela hora eu não estou nada bem. Eu até queria te perguntar sobre algo que você falou aqui, que eu não sei se eu entendi errado ou se eu estou variando. Mas você falou assim, se você tem chuveiro em casa, tipo, eu acredito que as pessoas têm chuveiro em casa. Não, porque os japoneses tomam banho com aquela... com as canequinhas. Todo mundo não tem... O mundo inteiro não tem. Não, o mundo inteiro não. Pessoas seletas têm. Pessoas seletas têm chuveiro. Tá. Mas fala aí como é Tá, que é a vamos frase lá. que o Henry Bergson falou. O Henry Bergson, ele fala assim, sim, tá Ah, bom? vai E aí, lá. galera, abre aspas, o olho vê somente o que a mente está preparada pra compreender, sacou? Fecha aspas. O Henry Bergson parece um senhor de 50 anos tentando se enturmar. Colado. Aqueles tiozão que não aceitam a idade chegando, assim. Aquele cara que faz bonezinho, vídeo assim. pro TikTok lá, que aparece no teu feed de vez em Just quando. Marcos. Pois bem, voltando aqui. Gente, a glândula pineal... Vou fazer um curto storytelling, assim. Conta pra nós. É uma coisa que existe há milhões de petabytes de anos. Petabytes. Faz muito tempo que existe há milhares de anos.
Então, a gente tenta sempre desenvolver, existem estudos que estão melhorando o nosso entendimento sobre isso. Eu acredito que também seja uma glândula responsável por muito da nossa consciência e muito não só da consciência, mas do nosso ser, quem somos, né? Sim. Do eu, né? E eu também acho muito importante as pessoas pesquisar no sentido de... Porque, que nem quando a gente vê, os caras fazem, por exemplo, testes, treinos para conseguir fazer uma viagem astral. Então, muitas dessas pessoas acabam conseguindo de formas diferentes. Então, às vezes, você estimular ali, você meditar e você fazer alguma outra coisa, talvez não seja a tua praia. A gente mesmo viu num documentário que tem uma pessoa, eu não me lembro quem que era, uma menina, que só conseguia meditar enquanto ela tocava a harpa. Algum instrumento, assim. Então, tipo, você tem que ir atrás para ver o que você faz para... O que vai te ajudar a desenvolver isso, né? O que vai te ajudar a desenvolver isso aí. E também eu acho muito interessante a gente se manter atento à questão da glândula pineal, porque existe uma pequena, mas existe uma possibilidade dela estar ligada intimamente com o nosso desenvolvimento, não pessoal, mas o nosso desenvolvimento como humanidade. Então, eu acho que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque eu acho que automaticamente quando você pensa em algo que está dentro do teu cérebro, que pode fazer parte do que é o teu eu e da tua consciência, você acaba pensando mais sobre você. Com certeza. Nossa, então, eu concordo 100%. Então a gente indica demais você, talvez, né? Parar e se conhecer, refletir um pouquinho. Uhum. A pineal, não conheça a pineal. Os jovens de 13 anos... Então, só pela pineal. Só conhecem essa, né? Mas eu vou soltar o resumão. Solta o Ultimate Resumation. Vou soltar o resumo. E depois disso a gente se despede. Tá bom. A glândula pineal é tipo um controlador da nossa vida fisiológica e também, né, da parte espiritual. Ela fica entre a nossa sobrancelha, mais ou menos aqui, né? E também lá na parte mais para trás, um pouquinho da nossa chapeleta, né? Ela é sensível à luz, ela contém cristais e energia. E também é tipo um olho, porque literalmente tem elementos encontrados na nossa retina, né? Que nem a gente falou dos olhos. E aparecem lá na nossa glândula pineal, né? O que, por sinal, parece ser extremamente bizarro e assustador. Mas a gente é assim, então, né? Não tem o que fazer. E a gente é assim por um motivo. E é um ponto central a ser estudado na escala evolutiva dos humanos, né? E eu acho que todo mundo deveria saber sobre isso, porque parece, pra mim, uma coisa bem importante. Importantíssima, aliás. Né? Mas e aí, gente? Vocês já ouviram falar? Vocês têm uma glândula pineal? Eu espero que sim. Né? E eu espero que vocês tenham gostado do episódio. O que você acha da glândula pineal? Eu acho que se a gente não estimular ela, a gente tá afadado a permanecer numa eterna, assim... Dentre outras coisas, né? Também. Não, a gente claro, tipo, não só na parte espiritual, mas, tipo, você cuidar do teu corpo, né? Como a gente falou, essa questão do estímulo de melatonina e tal, tipo, faz total diferença, assim mesmo. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente faça, assim, que seja pra se cuidar, pra parar e prestar um pouco mais de atenção no nosso corpo, pra nós mesmos, vai trazer só benefício, assim, pra gente mesmo. É o que eu acredito. Você? Cadê? Volta aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu tô muito mal hoje, Amanda então eu tô derrotada. Não é Covid, tá, gente? Eu tô tranquila. Eu tive Covid há pouco tempo, mas... Mas não é Covid, eu tô sossegada, só estou gripada mesmo. Tudo bem, graças a Deus, né? Então, e é isso. Pessoal, não esqueçam de, se vocês gostaram do episódio, deixar aquele like, se inscrever, seguir no Instagram, papo.estelar, seguir o The Gogs e... Olha lá, enloucou. E, né, por gentileza aí, se você também gosta de escutar, né, tem aquela experiência auditiva, temos embaixo também o link do Spotify. Fiquem à vontade, vocês são meus freguês. Você já conhece a casa. Mercearia do Papo Estelar. Mercearia do Papo Estelar. Né? Mas eu vou te contar uma unidade de segredo. Qual? O episódio da semana que vem. Ai, meu Deus. Vai ser a abdução em Mirassol. Pra quem não sabe, esse caso é de um cara, de um senhor. Esse senhor, porque ele faleceu já. Então, ele
tava trabalhando uma obra de noite, né? Ele é mestre de obras e tal. E ele viu umas paradas estranhas pousar. Ele foi levado e ele foi obrigado a fazer o quê? Nheco com... Mentira. Cara, extraterrestre. eu não sei, a gente já viu tanto relato Não, assim. essa história tem um fim muito bizarro. Não, essa... Essa eu quero ver, essa eu quero ver. Semana que vem. Vou deixar vocês na vontade. Semana que vem tem mais, galera. Semana que vem tem mais. Então, É valeu, isso, galera. meus amigos. Namastê. Gratidão, muita paz a todos. Faz o zoom. E... Zoom!